Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos, na aula de ciência do dia 4 de junho, falar sobre a atmosfera e do filtro de luz e calor, ok? Vamos lá? Vem comigo. Se não existisse ar à volta do nosso planeta, as temperaturas seriam maiores do que aquelas que suportamos em dias claros de verão e muito menores do que aquelas que sentimos nas noites frias de inverno. A atmosfera, além de conter os gases indispensáveis para a sua respiração e a dos seres vivos, desempenha uma importante função conhecida como efeito estufa. Ou seja, a atmosfera, ela prende aqui os itens que nós mais precisamos, que é o nosso ar, o ar que a gente respira. Ela bloqueia o calor intenso, ok? E o frio intenso também, tá? Ela meio que neutraliza. Então, vamos lá. O que é o efeito estufa? Vamos lá. A atmosfera terrestre funciona como uma estufa, evitando que a temperatura do nosso planeta sofra muita variação, entendeu? Variação brusca. Isso é muito importante para a maioria dos seres vivos. Esse efeito estufa, gente, ele contribui para que a temperatura média do planeta, ela varie pouquinho, tá? Entre o dia e a noite, para não seja de dia um calor danado e de noite um frio danado, igual é lá no deserto. Entendeu? A luz e o calor do Sol que atinge a Terra, eles são filtrados por essa atmosfera. E são responsáveis pela vida do nosso planeta. A gente já sabe disso, né? A luz e calor. Porque sem a luz e o calor, nosso planeta seria um grande deserto. Como são os outros planetas vizinhos da gente, tá? Aí aqui nós temos a foto da atmosfera, tá vendo? Fazendo esse bloqueio, tá? Depois vocês olhem com mais calminha aí em casa, ok? Aí vocês vão ler um texto sobre o aquecimento global para poder responder as questões. Quais são as causas do aumento da temperatura da Terra? Temos nesse texto aqui, ok? Quais são as consequências esperadas pelo aquecimento global? Temos nesse texto aqui também. Qual é a relação entre o aquecimento global e o reflorestamento? Vocês vão pesquisar nesse texto também. Eu vou dar uma pincelada para vocês sobre o que fala o texto, tá? Tá falando sobre o gás carbônico, que é um grande causador desse aumento dessa temperatura do planeta Terra, ok? E esse gás carbônico, ele vem através de quê? De muita poluição, tá? Vamos lá. As consequências disso é o quê? A morte dos animais, o aquecimento da temperatura dos mares e rios, e aí, como consequência, os animais marinhos vão começar a morrer, tá? E eu quero que vocês me digam aqui na questão 3 qual é a relação entre o aquecimento global e o reflorestamento, tá? O que o reflorestamento tem a ver? Lembra que a plantinha respira o gás carbônico e solta o oxigênio? Lembra disso? Então, se apega nisso aí para poder responder a questão 3. Já dei um mó dicão, hein? Vamos lá. A região sudeste é considerada a principal região responsável pela geração de riquezas econômicas do país, além de ser a mais desenvolvida. Sudeste, lembrando que é aqui a gente vive, ok? Rio de Janeiro. Ela abriga a maior parque industrial e possui atividades agrícolas modernas, o maior setor de serviço do país. Grandes regiões de exploração de minério e petróleo e possuem 2 metrópoles nacionais, consideradas cidades globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas, por outro lado, é a que mais emite gases de efeito estufa. São as cidades que mais emitem o gás carbônico, tá? Sendo que São Paulo é a primeira cidade, tá? É a campeã do aquecimento global. Sabemos que o aumento desses gases na atmosfera é resultante do atual modo de vida da nossa sociedade, tá? E temos um gráfico aqui que demonstra esses fatores. Região sudeste, aí temos aqui a legenda, tá? O verdinho quer dizer agropecuária, o amarelo uso do solo, azul energia, que é a queima de combustível para transporte e produção de eletricidade. Laranja é a indústria química e a produção de metal, e a vermelha é de resíduos. Podemos perceber que a gente mais
agride o nosso solo, o nosso planeta, através da pecuária. O uso do solo até que não é tanto, porém, a energia da queima de combustível do transporte e da produção de energia elétrica, gente, olha como é que a gente usa. Olha as indústrias, que é na nossa região, né, Sudeste. E a queima de resíduos de tratamento de esgoto. Caramba, que feio isso, hein? Meu Deus. Vamos lá, letra A. De acordo com o gráfico, em sua região, qual é a principal fonte de gases do efeito estufa? Vocês vão... A grande causa, tá? Na nossa região seria o azul, né? Que é a maior parte. Vamos lá. De acordo com a região em que você vive e como os fatores contribuem para o aumento de gases do efeito estufa, o que poderia ser feito para evitar o aquecimento global? Vocês vão dizer com as palavras de vocês o que a gente pode fazer. Como a gente queima muito a gente polui muito ar com a energia de queima de combustíveis de transporte e da produção de eletricidade, o que a gente pode fazer para diminuir essa poluição através disso? Seria usar transporte público? Seria economizar na eletricidade? Não sei. Digam aí com as palavras de vocês, ok? Vamos lá. E os cuidados com a luz do sol? Gente, a gente sabe que a luz do sol, ela é muito boa. Ela produz uma vitamina no nosso corpo, quando a gente se expõe ao sol, chamada vitamina D. Temos a melanina também, que é muito bom. Porém, prestem atenção. Essa exposição ao sol precisa ser com cuidados, mas é cuidado de verdade, viu? Porque a exposição ao sol sem a proteção e sem ser no horário adequado pode causar câncer de pele, dentre outras doenças, ok? Então vamos ver quais são os cuidados. O que ele pode nos causar? Queimaduras na pele, acelerar o processo de envelhecimento da pele e o aparecimento de manchas, aumentar a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pele, provocar queimaduras nos olhos que podem levar à cegueira, e por isso que a gente recomenda alguns cuidados, que é o protetor solar sempre, tá? E temos outros itens importantes, como beber bastante líquido, usar chapéu, óculos escuro, tá? E não devem olhar diretamente para o sol sem uma proteção, gente. É sério, tá? Vamos lá. Mesmo em um dia frio de inverno, mas bem ensolarado, é necessário o uso de protetor solar nas brincadeiras ao ar livre? Gente, claro que sim, porque o mormaço também queima, viu? Mas vão dizer isso aí com as palavrinhas de vocês. Uma família pretende sair de viagem e deixar as plantas de vaso dentro de casa, perto de uma janela onde recebem luz do sol. Eles acreditam que por meio da fotossíntese as plantas produzirão alimento e permanecerão vivas até o seu retorno, que deverá acontecer depois de um mês. Você concorda com a opinião deles? Explique. Tá certo eles saírem, ficarem um mês fora e deixar ali, pertinho do sol, para fazer a fotossíntese. Mas será que é só a luz e o calor que faz a fotossíntese? Ou tem um outro elemento principal para fazer também? Dê uma olhada na aula anterior, que lá estou falando da fotossíntese, viu? Vamos lá. Será que essa planta vai estar viva quando eles voltarem, depois de um mês? Porque o processo da fotossíntese é importante não somente para a planta, mas também para todos os seres vivos. Lembra que ela inspira um tipo de gás e exala outro? E esse outro é muito importante para todos os seres vivos? Então, tem a ver com isso aí, essa resposta. Ok? Vamos lá. V para verdadeiro e F para falso. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, permitindo, assim, que ocorra vida da forma que conhecemos? Opa, foi. As alterações da natureza provocadas pelo ser humano estão contribuindo para o aumento, do efeito estufa, deixando o nosso planeta cada vez mais aquecido? Ao realizar a fotossíntese, as florestas capturam gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, um processo que ajuda a equilibrar o clima. No setor de transporte, os que mais contribuem com as emissões de gás carbônico são as motocicletas e os trens, seguidos de ônibus e carros. Verdadeiro ou falso, viu?
Observem a imagem a seguir. Estão vendo? Qual é o problema ambiental mostrado? Aqui nós vemos um urso num bloco de gelo bem pequenininho, um urso polar, tá? Esse é o habitat natural dele, mas sofreu algum tipo de influência? Tá prejudicando? Por quê? É isso que vocês vão dizer aqui, ok? Podemos afirmar que ela apresenta uma consequência de qual fenômeno? Efeito estufa, não é? Que aquece os rios e mares. Assinale a resposta correta. Ai, droga. Não é efeito estufa não, gente. É aquecimento global. Desculpa. O efeito estufa causa o aquecimento global. Perdão, a tia se confundiu. Desculpa aí, hein? Então, vamos lá. A tia não está enxergando. Retorne os conteúdos abordados nesse capítulo e complete o texto com as palavras da lista. Temos uma lista na qual vocês vão utilizar as informações dos textos do capítulo para poder responder essas questões todinhas. Ok? Vamos à folhinha. De que maneira o efeito estufa contribui para a temperatura média do planeta? Falamos isso logo no comecinho da aula. O aumento da temperatura do planeta é uma consequência de quê? Das chuvas, do aquecimento global, do efeito estufa ou do reflorestamento? O aquecimento global é responsável pelo aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos nas últimas décadas, né? Os poluentes do ar se acumulam na atmosfera, formando uma capa cada vez mais grossa que segura o calor do Sol, causando o aquecimento do planeta. Assinale a alternativa que não apresenta uma consequência do aquecimento global. O derretimento das geleiras nos extremos da Terra. O desflorestamento e queimadas nas áreas de matas. Secas severas que causam maior escassez de água. O aumento do nível do mar causando inundações costeiras. Moderadamente, a exposição ao sol ajuda na nossa saúde. A luz solar é fundamental para que o nosso corpo obtenha vitamina D, responsável por melhorar a absorção do cálcio e fortalecer nossos ossos. Mas quando essa exposição é feita de forma excessiva sem proteção, pode causar danos à saúde. Cite 2 desses danos. Bom, galera, vejo vocês no Tira Dúvidas. Um beijão e fiquem com Deus.